Olá, este é o Jornal Universitário, uma produção dos alunos da disciplina de Jornalismo Audiovisual do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Acompanhe os destaques desta edição. Iniciativa de estudantes da assistência a animais abandonados no campus do PC. Menos de 5% dos programas de pós-graduação têm cotas trans na UFC. Clínica de Psicologia oferece atendimento gratuito à comunidade acadêmica. Projeto de extensão da fisioterapia amplia suporte a pacientes com problemas cardíacos. Açude do campus do PC é objeto de estudo entre cientistas e o poder público. Casa de Cultura Britânica adapta o ensino do inglês a surdos. Projeto Estação Favela cria oportunidades para capacitar jovens e mulheres das periferias de Fortaleza. Universitários criam um jogo de realidade aumentada sobre igreja no Mucuripe. O Jornal Universitário está começando. Estudantes convivem com cães e gatos soltos pelo campus do PC, onde o abandono de animais é frequente. Para garantir a proteção e o bem-estar dos bichinhos, o projeto Animais Universitários atua com a ajuda de voluntários, mesmo sem o apoio concreto e a ausência de monitoramento da universidade. Quem caminha pelo campus do PC, da Universidade Federal do Ceará, pode se deparar com uma cena cada vez mais comum: cães e gatos vivendo entre salas de aula, lixeiras e bancos de concreto. Eles não estão perdidos, estão abandonados. Um dos principais pontos de abandono é aqui, no restaurante universitário mais antigo do campus, onde é possível ver uma placa caída comunicando: abandono de animais é crime ambiental previsto na lei federal, mas aqui no campus ele é frequente. O Animais Universitários, ele é um projeto que se iniciou com a iniciativa somente de alunas. Eram alunas do curso de zootecnia e elas se organizaram apenas para postar os animais que elas encontraram ali e conseguir a adoção para eles. Muito rápido elas perceberam que isso tinha o potencial de ser algo maior. O problema vai além do sofrimento dos animais. A presença de cães e gatos sem controle populacional também ameaça o equilíbrio ecológico da Matinha do PC, uma área de conservação que abriga espécies nativas em risco. Muitas pessoas pensam que o animal aqui no campus ele está saudável, ele está feliz, só que não. O animal aqui no campus ele está sob risco constante de ser atropelado, de ser envenenado, de passar fome. Aqui, próximo ao departamento de matemática, é um dos pontos onde os animais são deixados, segundo a U. Mesmo com esforços do projeto, voluntários afirmam: faltam apoio institucional e políticas efetivas da universidade. A gente alimenta os animais do campus, a gente leva ao veterinário, dá remédios, castração, consegue adoção para esses animais e faz feira de adoção para facilitar essas adoções. É um projeto 100% voluntário, sem apoio da UFC, só com doações mesmo. Em contato com a Secretaria do Meio Ambiente da UFC, a professora Aline Abreu informa que a pasta animal, com determinação a ser criada, ainda não está em vigor. Segundo a coordenadora da futura pasta, a UFC ressalta que o abandono de animais é crime. Para mitigar os atos, estabelece contatos com os projetos de assistência animal, apesar da carência de câmeras para comprovar o delito. E aqui é um campus enorme, né? Que tem, digamos assim, as fronteiras, né, não são tão bem estabelecidas. A gente tem gradis em alguns locais, então isso favorece também essa entrada de animais. A gente tem possivelmente abandonos que não são monitorados, né, que a gente não consegue ter câmeras aqui suficientes que possam registrar alguns crimes de abandono, e aí fica difícil nesse momento o controle, né, ou até mesmo a coibição, registro de boletim de ocorrência, por exemplo, dentre outras ações. Além do crime de abandono, a prática causa sofrimento e gera um problema de saúde pública. A adoção responsável e a castração são caminhos urgentes para reduzir o problema. A Maia foi encontrada no campus, abandonada, e ela estava muito nervosa, assim, ela chorava muito no vídeo que a gente recebeu. E quando eu era mais nova, eu tive um cachorro que era cego, foi cego a vida toda. E aí eu reconheci a ansiedade, o comportamento. A gente via vídeos dela no lar temporário, ela batia na parede, chamava, ela ficava desnorteada. Então eu reconheci todas as características e aí eu falei para o meu marido assim, tem que ser essa. A gente já estava pensando em adotar, a gente estava só esperando aquele chamado, sabe? E eu acho que esses coletivos são de extrema importância, né, para nos ajudar
a ter um manejo ético populacional aqui no campus UPC, né? Nós pretendemos, né, no futuro, no decorrer das ações da Secretaria, com a instalação da coordenadoria, ter uma política, né, institucional, é isso que a gente quer, né? A lei de cotas já está em vigor há mais de 10 anos, contemplando pessoas indígenas, negras, quilombolas com deficiência e de baixa renda. Nos últimos anos tem crescido a demanda pela inclusão de pessoas transgênero, o que ainda não aconteceu. Nesse contexto, mesmo sem orientações oficiais da UFC, 4 programas de pós-graduação da universidade passaram a adotar estratégias para destinar vagas exclusivas para pessoas trans em seus editais. Dando mais um passo ao direito universal da educação, a Universidade Federal do Ceará está em transição para a construção de um espaço acadêmico mais inclusivo e representativo. Há 2 anos, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, PPG-Com, reserva vagas para as pessoas trans, travestis e não binárias. A medida não apenas garante o acesso, mas reforça a importância de oferecer políticas públicas de permanência e inclusão, para que seja reivindicada a cidadania historicamente negada a essa comunidade. Para Carolina Tavares, mestranda na linha de pesquisa de fotografia e audiovisual do PPG-Com, a política de cotas foi fundamental para acessar o espaço acadêmico. Quando estava tendo esse processo seletivo, que foi o que eu passei, que eu me inscrevi, eu estava acabando a graduação. Então, assim, foi uma coisa assim de literalmente apresentar o TCC em uma semana e na outra encerrar o prazo para a inscrição do mestrado. Então foi uma coisa bem curta. E aí eu já tinha colegas lá do Rio Grande do Norte que já estavam no programa, que eles vieram me falar, vai ter um aditivo que vai ofertar uma vaga afirmativa para pessoas trans. Então tenta que tem mais chances de passar. É uma coisa mais que necessária, porque quando a gente pensa em pessoas trans, onde é que elas estão, né? Então a pessoa trans ingressar na universidade, desenvolver pesquisa sobre outras pessoas trans, eu acho que isso, assim, é um caminho possível para a gente mudar nossa realidade, porque hoje é pouco. Aí, eu sou um aluno trans dentro de uma sala de 20 pessoas, mas o que hoje é pouco, há pouquíssimo tempo atrás era impossível. Já são 2 turmas que o PPG-Com consta com cotas trans em seus editais. É a primeira vez que o programa inclui, de forma oficial, em sua política de ações afirmativas, vagas destinadas para as pessoas trans e travestis. A professora Silvia Helena era coordenadora do PPG-Com na época da implementação. Ela comenta sobre o processo. O curso de comunicação, uma das características é a gente ter uma diversidade dentro, né? A gente percebeu essa demanda específica de pessoas trans e a comissão chegou com essa demanda. A gente teria que partir, né? Fosse o primeiro, vai ser um desafio, porque porque a universidade em si, ela não tinha essas cotas, mas a gente entendeu que era uma necessidade. O mestrado em comunicação oferta até 17 vagas, sendo 6 destinadas às ações afirmativas. O doutorado tem 8 vagas, e metade delas é voltada para determinados segmentos minoritários da população brasileira. Além do PPG-Com, apenas 3 programas de pós-graduação também contemplam pessoas trans em ações afirmativas, sendo respectivamente Antropologia, em 2023.2, Artes e Educação, em 2024.1. A UFC possui 86 programas de pós-graduação e apenas 4 contemplam pessoas trans. A ampliação desse direito é urgente. A política foi aprovada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PRPPG, após solicitação da Comissão de Ações Afirmativas do PPG-Com. Essa solicitação é facultativa. Sobre essa vigência, os programas que aderirem às cotas trans têm a inteira responsabilidade pelos seus editais, não havendo treinamento sobre como formalizar essas vagas. Porque como não existe uma legislação que ela suporte aquilo, que ela dê a gente a autonomia para fazer de forma segura, qualquer pessoa se achar desconfortável com aquele edital, ela pode entrar na justiça e solicitar uma impugnação de edital. Então a gente faz na cara e na coragem. As universidades que optaram, mesmo sem ter uma normativa federal, padronizaram internamente esse procedimento. Para as 4 categorias nós temos padronização, mas para cotas trans ainda não. A gente espera que essas cotas sejam incluídas dentro do nosso normativo interno e que a gente possa padronizar os documentos de ingresso, né? Assim como tem para as outras cotas. Mesmo nas poucas universidades com cotas trans, ainda há uma dificuldade para preenchê-la. As políticas públicas de inclusão não apenas transformam o ensino, mas também as vidas de quem fazem parte dele. No próximo bloco, conheça um projeto do curso de Fisioterapia da UFC, que tem ajudado a melhorar a qualidade de vida de pacientes com problemas vasculares. A gente volta já.
Buscar ajuda psicológica tem se tornado cada vez mais necessário na rotina de estudantes universitários. E na UFC não é diferente. A Clínica Escola, localizada no campus do Benfica, tem feito a diferença no acolhimento aos discentes, com plantões e terapias coletivas. Estresse e pressão por desempenho são desafios comuns à saúde mental de universitários no Brasil. Uma pesquisa da Andifes mostra que 83% enfrentam dificuldades emocionais durante a graduação, com ansiedade e desânimo entre os sintomas mais frequentes. Na Universidade Federal do Ceará, projetos de acolhimento oferecem apoio a estudantes que convivem com essas questões. E é aqui, na Clínica Escola, onde parte desse acolhimento acontece. A universidade oferece atendimentos psicológicos gratuitos por meio do plantão, realizado toda terça-feira, com distribuição de senhas às 8 e às 1 da tarde. É o primeiro passo para quem procura ajuda, onde os casos são avaliados por profissionais da área e, se necessário, encaminhados para a psicoterapia. Para entender melhor essas iniciativas, conversamos com psicólogos e alunos que participam do projeto. Os atendimentos eles são realizados pelos estudantes do curso de psicologia em final de curso. Os atendimentos eles são todos gratuitos, eles são direcionados à comunidade em geral, né? No início era basicamente Fortaleza, adjacências. Algumas pessoas de cidades mais distantes elas vieram acessar, ou pessoas que começaram a ser atendidas aqui e se mudaram, quiseram continuar sendo atendidas. O plantão funciona como uma porta de entrada para os acolhimentos. Grande parte dos atendimentos são realizados por estagiários em psicologia, que recebem supervisão de profissionais qualificados. Além deles, extensionistas também participam do processo, ampliando o suporte oferecido. A gente, assim, na posição de psicóloga, assim, né, psicóloga estagiária, se identifica muito, assim, você fica, meu Deus, né, então não é algo individual, não é algo que só eu tô passando por isso, ou só uma pessoa tá passando por isso, realmente é algo que é coletivo, né, mas que essas pessoas trazem. A psicologia tem um vasto arcabouço, assim, de projetos que fazem muita coisa, a gente trabalha muito, assim, tem muito projeto de extensão, muito projeto de pesquisa. Além dos atendimentos individuais, a UFC promove grupos terapêuticos, que ajudam os alunos a compartilharem experiências e fortalecer a rede de apoio entre si. Essas ações são fundamentais para a promoção do bem-estar emocional no ambiente acadêmico. É um espaço aberto para mim, para eu conseguir me expressar e também para ter uma escuta mais qualificada, sabe, mais profissional. Na correria do dia a dia, a gente acha que não é tão importante assim cuidar dessa parte, que a gente tem que ligar para os trabalhos, seja mercado de trabalho e também para o trabalho acadêmico mesmo. E a gente acaba esquecendo de cuidar de si. Para mim, foi fundamental, porque a gente sabe que quando a gente está dentro da universidade, a gente tenta conciliar várias coisas, né? Não só na faculdade, não só estudos, mas também estágio, coisas que vão para além disso. Com essas iniciativas, a UFC reforça o compromisso com a saúde mental de seus estudantes, promovendo acolhimento e cuidado contínuo. Informações sobre o plantão psicológico estão disponíveis no @lapfis, Instagram do Laboratório de Estudos em Psicoterapia, Fenomenologia e Sociedade, perfil do Departamento de Psicologia da Universidade Federal. Dúvidas sobre os atendimentos podem ser tiradas diretamente na Clínica Escola, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, na rua Valder Uchoa, 3A, no bairro Benfica, em Fortaleza. Ainda falando de saúde, um projeto de extensão do curso de fisioterapia da UFC oferece auxílio a pacientes com problemas cardiovasculares e tem conseguido ampliar o número de atendimentos no hospital universitário. Muito legal, né? Quem nos conta mais detalhes é Juan Rodrigues. A saúde cardiovascular é um dos maiores desafios da medicina atual. Mas aqui na Universidade Federal do Ceará, um projeto de fisioterapia tem feito a diferença na vida dos pacientes do ambulatório do Hospital Universitário Walter Cantídio. A Liga Cardiovascular da Fisioterapia surgiu para unir o ensino, pesquisa e extensão. Em parceria com o Ambulatório de Cardiologia, o projeto atende pacientes com doenças vasculares, arterial e venosa, doenças valvares, insuficiência coronariana, pós-operatórios de revascularização do miocárdio e troca valvar. O Serviço de Reabilitação Cardíaca do Hospital das Clínicas fez uma parceria com a Liga de Cardio, né?
coordenada pela professora Daniela Gardano, e com essa parceria a gente conseguiu incrementar com mais alunos, incrementar a assistência, atendendo uma demanda maior dessa população. Nós atendemos em torno de 12 pacientes, 15 pacientes por dia. Essa demanda vem oriunda lá do ambulatório de cardiologia, onde os pacientes são referenciados para esse ambulatório para fazer o programa de reabilitação cardíaca, onde eles passam com a gente 2 meses no programa de reabilitação. O atendimento é feito nas ilhas do ambulatório de reabilitação cardíaca do RUC, com foco em reabilitação e avaliação individualizada. Que é sensacional para a prática clínica, é excepcional, porque a gente aprende uma coisa na teoria, nas aulas, e aqui na Liga a gente tem toda a prática, a gente conhece os pacientes que a gente estudou. Então, a gente aprende mais sobre insuficiência cardíaca, doença coronariana. E quando a gente chega aqui, é esse perfil de paciente que a gente encontra. Para os alunos, é a chance de vivenciar o dia a dia da profissão com responsabilidade e supervisão. Para os pacientes, o benefício é sentido no corpo e no coração. No dia a dia, a escada, meus exercícios minhas atividades durante o dia, todas essas atividades, eu senti uma diferença mesmo satisfatória. Na UFC, aprender e cuidar andam lado a lado. O exemplo vivo disso é a Liga Cardiovascular da Fisioterapia, que mostra como o ensino público pode sim transformar vidas. Se você já passou pelo campus do PC, com certeza já se deparou com a SUD Santo Anastácio. Uma articulação entre a Universidade, a Prefeitura de Fortaleza e a CAGES estuda soluções sustentáveis para o reservatório. Confira agora o que está sendo discutido. O açude Santa Anastácia é cartão de visita no campus do PC da Universidade Federal do Ceará, localizado em Fortaleza, próximo à Avenida Humberto Monte. Sua construção data de 1918 e é contornado pelos bairros Padre Andrade, Presidente Kennedy, Parquelândia, Bela Vista e PC. As informações são no site oficial da UFC. A bacia do açude Santa Anastácio tem sido submetida a efeitos das ações humanas, ocupação de resíduos sólidos e efluentes sem qualquer tratamento prévio são alguns dos impactos sofridos pelo manancial. Ele é alimentado por um canal de drenagem de 2,5 km de extensão, cuja área de captação totaliza cerca de 4 km² e tem origem na Lagoa da Parangaba, que apresenta altos níveis de poluição. Esse reservatório, a gente não está olhando para um fim de abastecimento, é uma questão mesmo da conservação ambiental, a gente ter um ambiente mais agradável, mais paisagístico, né? Que ela possa ser usada para outros fins. Um fim mesmo de irrigação, o pessoal que mora aqui às margens do reservatório pode ter algum tipo de cultivo. E nessa linha também a gente está pensando em montar, né, o açude escola, que seria um laboratório a céu aberto, exatamente para utilizar esse espaço como para desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão. Com alunos dos diversos cursos, procurar formar técnicos da COGES, RH, e, por que não, também a gente capacitar e trazer o pessoal da comunidade para eles poderem conhecer e se apropriar, né, dessas ferramentas, das pesquisas já existentes, que grande parte dessa poluição, né, ou do afluente que viria para esse açude, na verdade, é esgoto, né, que vem pelo canal de drenagem. Então, a gente precisa trabalhar bastante essa população que está antes do reservatório para a gente tentar, né, ter um trabalho melhor de recuperação. Em outubro do ano passado, uma ação de limpeza foi promovida pela parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente da UFC e a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Na época, foi coletado um montante correspondente a 50 caminhões caçamba de macrófitas aquáticas e outros resíduos da área. Então, o que foi feito em outubro foi a retirada das macrófitas, que já estavam em processo de decomposição, e que estava tomando todo o espelho d'água, né? Ou seja, impedindo que o oxigênio pudesse entrar no açude, certo? Isso causava danos ainda maiores, poderia causar danos ainda maiores. Se eu não estou enganada, foram quase 90 dias de atividades constantes, todos os dias, com uma quantidade enorme, bem significativa de macrófitas que foram retiradas, né? É tanto que tem dado esse fôlego para a gente até esse período agora. Mas ainda tem muita chuva presente, e já teve muito mais, né? E não tivemos, assim, grandes problemas. Mas existem outras ações que são também muito importantes e necessárias, que é, por exemplo, essa questão do saneamento, né? E aí entra problemas sociais importantes, né? Problemas que tem comunidades que estão no local de risco ambiental, né? Problemas complexos, soluções complexas. A gente precisa tratar essa origem do problema lá atrás, né?
com relação a saneamento, com relação à alocação de famílias em locais inapropriados. Atualmente, a superfície do reservatório encontra-se, em grande parte, novamente coberto por aguapés, indicativa da sua condição ambiental. No mês de abril, representantes do Centro Estratégico de Excelência em Política de Águas e Secas, o CEPAS da UFC, da Secretaria de Meio Ambiente, também da UFC, da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos da Prefeitura de Fortaleza e da CAGES, se reuniram para discutir a gestão integrada das águas do açude Santo Anastácio. A gente está nesse trabalho tão transdisciplinar porque a gente precisa trabalhar, né, o lado técnico, né, a questão mesmo político, institucional e social. Eu pelo menos estou sentindo que o pessoal está realmente animado, empolgado, né, os nossos colegas da CAGES, da Prefeitura, em tentar fazer essa construção e para a gente poder recuperar esse lago. Ao longo do ano, o grupo de trabalho continuará se reunindo mensalmente em prol da preservação e conservação do açude. No próximo bloco, apresentamos uma ação da UFC, em parceria com a Central Única de Favelas, que leva capacitação para bairros periféricos de Fortaleza. Até já! Agora falando de acessibilidade, a UFC se destaca pelo curso de inglês gratuito para deficientes auditivos. O projeto de extensão aposta em uma abordagem bilíngue, com foco em Libras e metodologias inclusivas, um passo importante para garantir mais oportunidades educacionais e profissionais para a comunidade surda. A Universidade Federal do Ceará possui um projeto de inclusão social de pessoas com deficiência auditiva no ensino superior. Trata-se do curso de inglês para surdos, vinculado à Casa de Cultura Britânica, que visa proporcionar acesso ao ensino da língua inglesa para pessoas surdas, ampliando as possibilidades desse público no mercado de trabalho em oportunidades de intercâmbios. Assim, o projeto permite aos alunos surdos a possibilidade de ter domínio de uma terceira língua, isso porque já possuem a Libras como primeira língua e o português como segunda. Iniciada no segundo semestre de 2023, a primeira turma do curso de inglês para surdos é formada por 13 alunos. Na aula, a professora utiliza a Libras como língua de instrução para o aprendizado, o que reforça o comprometimento com a inclusão dos estudantes surdos. Essa ideia surgiu da necessidade de criar uma sala exclusiva para os estudantes surdos, visto que as turmas mistas e o material usado em sala de aula não eram tão inclusivos no ensino da língua inglesa. Porque o material, ele não foi um material pensado para a comunidade surda. Então, muitas coisas que nós falávamos não eram na realidade deles. Então, a gente falava de um mundo audiocêntrico. Para você ter uma noção, tem uma unidade que fala sobre música. E aí você tem que ouvir os instrumentos musicais e dizer coisas que não faz muito sentido para a comunidade surda. E a gente deixava de explorar elementos em que eles se identificassem. Em conversa com os alunos do curso, tivemos contato com a estudante Luciana Oliveira e Francílio Lopes, a partir da tradução do professor Jorge. As professores ensinando em Libras, é muito mais leve, né? Lá fora, né, professor falando em português, né, oralmente, a gente fica perdido, né? Agora, aqui na UFC, né, quando eu soube que tinha, né, o curso bilíngue, maravilhoso, né? A notícia foi maravilhosa, né? Os profissionais aqui são fantásticos e ajudam muito a gente. A professora Carolina Moraes está por trás da realização desse material. Ela conta como eles desenvolveram o processo da construção desse método. Nós usamos sempre textos, né, para eles se acostumarem com esses textos, e nós trazemos também vídeos, partes de filme, né, filmes legendados. Então a gente tem por exemplo, a gente adaptou algumas estratégias, por exemplo, a habilidade de listening, né, de compreensão oral, a gente mudou para o watching comprehension. Eles assistem e eles compreendem e falam sobre o que compreenderam. Então tem essas mudanças e você vê que o material é muito visual, né? Ele é todo trabalhado em questões mesmo textuais, contextualizadas dentro da comunidade surda. Para o estudante Francílio Lopes, essa adaptação ajuda bastante o ensinamento do inglês, ainda mais quando ele passou por outras experiências não tão agradáveis para aprender o idioma. Antes, né, eu fazia o curso no SENAC, né, numa turma inclusiva, uma classe mista junto com pessoas ouvintes, mas é muito difícil, é muito confuso, né, tem intérprete, mas é difícil, é pesado, né, essa modalidade. Aí
Eu estudei lá no Senac 4 semestres e parei. Aí, né, é mais complicado, né? Aqui, em Sims, eu aceitei, né, participar, né, e aí eu tô com a minha comunidade surda, né, tô desenvolvendo, né, voltei a aprender, a estudar a língua inglesa junto com surdos e eu tô gostando muito. Lá na outra modalidade, né, a classe regular inclusiva, mista, era mais complicado, né, com o professor, né, ministrando aula em Libras é muito melhor pra gente. Nas quebradas de Fortaleza, onde a arte e a luta se misturam com o cotidiano, nasceu uma nova chance, o Estação Favela. O projeto da Central Única das Favelas, a CUFA, em parceria com a UFC, oferece oportunidades de formação para os moradores de 2 localidades da periferia da capital. Idealizado pela CUFA em parceria com a Universidade Federal do Ceará e o Ministério dos Direitos Humanos, o Estação Favela é um projeto que leva cultura, educação e cidadania para o coração das periferias de Fortaleza. Eles promovem curso de capacitação no bairro Barroso e na comunidade do Poço da Draga, localizada na Praia de Iracema. Quando nós pensamos nesse projeto em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, já tinha sido um projeto nosso que acontece no Rio de Janeiro também, na Favela da Maré. Então a ideia era pegar programas e projetos, pegar articulações comunitárias e cursos para fazer formação para os jovens na área da empregabilidade. As formações são nos eixos de liderança, empregabilidade, educação financeira e acesso à tecnologia, priorizando mulheres e jovens. Eu realmente me identifico com computadores, porque é mais fácil de usar, mais fácil de digitar e essas coisas. No curso, eu estou aprendendo a usar o Word, que atualmente o professor está ensinando. Eles fazem o circuito invertido. Primeiro, conversam com as empresas para garantir parcerias e, a partir do contato inicial, entendem qual a necessidade que elas têm e quais os cargos estão disponíveis para, então, organizar quais cursos irão ofertar. E os cursos hoje, eles partem que hoje são executados, ele partiu de ideia dessa juventude, né? Não foi uma parada assim imposta, vamos fazer o curso X, a gente tem que buscar pessoas para poder participar, não. Foi uma ideia dos próprios moradores dos territórios. O Estação Favela promove estratégias para preparar o aluno para o mercado de trabalho e facilita a sua empregabilidade no meio. Sim, Estação Favela para mim, como eu falei, estão se tratando também como ponte, né, para o mercado de trabalho e jovens se capacitar. Então isso serve de um grande impacto dentro aqui da nossa comunidade e arredores. Ver ali a galera se especializando ainda mais naquela área que a pessoa vem fazendo os cursos, e pra gente é muito gratificante ver essa evolução para dentro do bairro, ver o empreendedorismo ainda mais aumentando. O Estação Favela prova que o saber pode brotar em qualquer chão. Onde há favela, há potência. Já imaginou que um QR Code te levasse numa viagem pela memória da cultura cearense através de um jogo? Essa é a proposta desenvolvida pelo Laboratório de Experiências Digitais, o LED, do curso de Design da UFC. Combinando tecnologia, arte e memória, o projeto busca valorizar a tradição pesqueira do nosso estado. O mesmo calçadão que amanhece com dezenas de corredores aqui na orla da Beira-Mar também é palco da história daqueles que têm o mar como fonte de sustento. Os pescadores do Mucuripe, que são, além de inspiração para a canção de Belchior, também são resistência e abençoados por São Pedro. A Igreja São Pedro dos Pescadores foi erguida ainda em 1852 e, com o passar dos séculos, viu seu entorno se transformar drasticamente. Suas paredes, testemunhas das ameaças de remoção da comunidade pesqueira, hoje são lousas a céu aberto para pesquisadores do curso de design da UFC. O projeto Luzes do Tempo, vinculado ao Laboratório de Experiências Digitais, LED, da Universidade Federal do Ceará, transforma o celular em uma janela
ela para o passado. Sem precisar baixar nada, os visitantes têm acesso direto do navegador a uma experiência interativa que mistura arte, memória e tecnologia. Esse projeto, que chama-se Luzes do Tempo, é um projeto que ele tem esse caráter de levar a tecnologia para o nosso cotidiano. Então, como que a gente consegue inserir as novas tecnologias, né, os equipamentos assim, que nós temos online, né, mais avançados, assim, trazer para o nosso cotidiano e colocar dentro do espaço das pessoas, do dia a dia delas, né? Então, o mote principal é isso de levar o conteúdo que a gente desenvolve dentro da universidade para fora da universidade. Eu já vim aqui no mercado algumas vezes, mas passei sempre em frente a essa igreja e eu não sabia toda a história que ela tinha. E eu acredito que muitas das pessoas que tanto caminham aqui pela beira-mar, quanto as pessoas que vêm para o mercado aqui, elas passam por esse lugar, passam em frente a essa igreja, que ela, quando você olha para os prédios em volta, ela não chama tanta atenção e ela não parece ter a quantidade de história que ela tem de fato. Ela tem muito mais história do que ela aparenta ter. Através de uma narrativa visual única, inspirada nas obras de Raimundo Sela, o jogo nos convida a encontrar objetos curiosos escondidos aqui pela região da orla do Mucuripe. Objetos que referenciam a cultura da igreja, a cultura pesqueira e a história do bairro. É assim que todo mundo aprende. Essa escolha estética, né? Essa escolha de algo que traz um pouco do passado, vem também por causa disso. De tentar recuperar quais são as raízes, qual é a história daquele lugar, qual é a história daquele patrimônio, como é que ele se liga com o território, o que é que toda essa dinâmica, todo esse desenvolvimento urbano acabou causando para aquela comunidade de pescadores. Porque se a gente for fazer essa comparação, muita coisa mudou e também muita coisa se perdeu, mas também muita coisa ficou, muita coisa resistiu. A gente trata a igreja como essa joia de resistência mesmo dentro da experiência, por isso que a gente decidiu seguir esse caminho. É uma forma de manter viva a memória de um povo que alimenta, com gosto de sal e cheiro de brisa, a cultura da capital cearense, mesmo diante de mudanças impostas pela cidade. A igrejinha, para nós, é fundamental. Ela é o ícone da fé do pescador aqui na beira-mar. Estamos encerrando o nosso Jornal Universitário. Agradecemos a sua companhia até aqui. Esta foi uma produção dos estudantes da disciplina de Jornalismo Audiovisual, do curso de Jornalismo da UFC, no semestre 2025.1. Todo semestre temos novas produções. Acompanhe aqui pelo canal do curso de Jornalismo da UFC. Até mais! Até mais!